Então, boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Rede Neural Generativa Adversária Condicional com recorrência baseada em portões. Aplicação em reconstruções tomográficas com baixa radiação, sob a orientação de professor Luiz Felipe. Nesse trabalho, eu proponho um modelo baseado em redes neurais profundas, aí Arnaldo abriga, para resolver o problema das imagens geradas pelas imagens de tomografia computadorizada utilizando uma baixa dose de radiação. Ao gerar uma imagem com essa configuração, com a baixa dose de radiação, a imagem não sai com um resultado muito legal, ela não fica nítida igual uma imagem com um nível normal de radiação. No entanto, o objetivo de capturar imagens com esse baixo nível de radiação é exatamente para evitar danos à saúde do paciente. Aí aqui, essa imagem do meio é a representação de uma imagem capturada com um baixo nível de radiação. A gente vê que tem muito ruído, o ruído é presente em toda a imagem, e na direita, uma imagem com a dose normal de radiação. A motivação estava na curiosidade de entender qual seria o resultado em anexar as características que as redes recorrentes possuem, anexar isso dentro das redes generativas adversárias, as GANs, gerando assim a RGAN, que herda o imenso potencial que as GANs possuem e também os eficazes recursos que as redes recorrentes têm também. Quanto ao objetivo, é estudar o comparativo entre a execução da CGAN e a arquitetura proposta, a GRC-GAN, aplicando-as ao problema do LDCT, que são as imagens de tomografia computadorizada com baixo nível de radiação. E aqui é interessante citar que a arquitetura proposta acaba sendo um fork da CGAN, caracterizando a nossa arquitetura, a GRC-GAN, pela aplicação da recorrência na CGAN. A nossa arquitetura acaba sendo um fork porque a gente pega o conteúdo da CGAN, aplica a recorrência e compara isso. E para realizarmos o comparativo entre as redes, é fundamental que a gente tenha em mãos uma base de dados que represente bem esse problema em questão, que nesse caso seria uma base composta de imagens em suas duas versões, a versão ruidosa e a versão límpida. Aí vem a Lodopab CT, que é o nome da base, que compõe exatamente essa combinação de imagens, com mais de 40 mil amostras, sendo estas imagens tomográficas da região do tórax. Aqui tem exemplos desses pares, a imagem com baixa dose de radiação e a com a dose de radiação normal. As redes neurais generativas adversárias condicionais funcionam por meio de uma competição entre redes, que no nosso caso é entre a rede G, representada aqui no desenho pela rede geradora, e a rede D, a rede discriminadora. De modo que a rede G tem a função de simular dados, tentando aproximá-los de um dado do mundo real a partir de dados ruidosos. Ela pega uma imagem, ela pega um ruído, trabalha esse ruído para tentar aproximar ao que seria um dado da vida real, um dado real. Já a rede D tem a função de discriminar os dados de entrada, classificando eles como um dado do mundo real ou um dado gerado por G, que a gente pode classificar como fake. Dessa forma, a rede geradora tem como objetivo enganar a rede discriminadora, gerando dados cada vez mais próximos dos dados reais. Contextualizando a CGAN no problema das imagens de tomografia com baixo nível de radiação, nessa imagem aqui, a gente tem o Low Dose Image, representado pelo X, sendo a imagem com a baixa dose de radiação, que entra na rede generativa, na rede que vai pegar essa imagem e tentar aproximá-la do que seria a imagem com o alto nível de radiação, o nível normal no caso, gerando essa fake image, representada por YTIL.
Em contrapartida, temos também o par da imagem ruidosa, que é essa real image, representada por Y. Ou seja, o objetivo de G é aproximar X de Y, gerando Y-tio. Com isso, a rede discriminativa vai ter essas duas imagens como entrada, não em paralelo, ela vai receber uma, depois receber outra, e vai classificar essas imagens de entrada como real ou fake. No caso da rede discriminativa receber uma imagem fake, ou seja, uma imagem gerada por G, e ela classificar a imagem como uma imagem fake, uma imagem que não é do mundo real, uma imagem simulada, a penalização que a rede D vai sofrer por ela ter classificado a imagem fake como fake vai ser zero. Não vai existir penalização, porque ela acertou aquela discriminação. No entanto, quando ela acerta a discriminação, dizendo que a imagem gerada por G é fake, ela acaba penalizando a rede G, porque ela não conseguiu enganar D. Já quando a rede D erra a sua discriminação, vamos supor que ela recebeu uma imagem fake e classificou ela como uma imagem real. Nessa situação, a penalização imposta por D em G vai ser pouca. Por quê? G não precisa ser penalizada porque ela conseguiu enganar a rede que discrimina. No entanto, como a rede que discrimina não conseguiu acertar a classificação, a discriminação, ela sim vai ser penalizada. Aí fica esse jogo de quem acerta mais, quem engana mais a outra, entendeu? É bem interessante. Aí também tem a questão das imagens reais, porque se a rede D classificar uma imagem real como fake, ela tem que ser penalizada, porque ela errou. As redes neurais recorrentes, RNN, possuem uma característica bastante interessante quanto ao uso dos dados, possuindo uma espécie de memorização. Esse tipo de Mávio? Tá Eu acho que escutando? caiu. Espera um pouco para ver se ele volta. Caiu, oficial. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. Beleza. Acho que daqui a pouco ele consegue voltar. Alô, tô escutando? Voltou! Voltou. Tô com problema de internet, pelo jeito. Bora lá. Quando estiverem vendo a tela, vocês avisam, tá bom? Apareceu. Pronto. Vamos lá. Vocês escutaram até onde? Começou esse slide aí. Ok, pronto. Então eu vou repeti-lo. As redes neurais recorrentes, RNN, possuem uma característica muito interessante, que é uma espécie de memorização do que ela já processou. Essa rede foi criada com o objetivo de processar dados sequenciais. De que forma? Ela utiliza os dados já processados para processar os dados futuros, sendo essa espécie de ação o que caracteriza a recorrência, ela utilizar o processamento já executado. Dessa maneira, a utilização de redes recorrentes para o processamento de texto, por exemplo, é o cenário ideal,
visto que os dados são sequenciais, e a cada iteração da rede, eu posso consumir, por exemplo, uma palavra de uma frase. Aí, eu trouxe esse exemplo aqui. A gente quer construir uma rede neural para interpretar, por exemplo, o sentimento que a pessoa estava tendo na hora que escreveu uma frase. Nesse caso, o que é que ocorreria numa rede recorrente? Ela processaria a palavra adoro, guardaria essa informação do processamento, depois consumiria a palavra aprendizagem, só que na hora do processamento da palavra aprendizagem, ela iria consultar o que ela já processou nas palavras anteriores, que no caso foi a palavra adoro. Vou passar o próximo slide e a gente vai entender melhor. Existem várias maneiras de realizar a recorrência numa rede neural. E uma das formas de a gente fazer isso é exatamente repassar o status de um layer da rede para ele mesmo nas próximas iterações. Aí, aqui vai caber melhor o exemplo. Por exemplo, processando aquela imagem ou aquela frase para a geração de uma fala. Ou seja, é uma rede neural que lê um texto e retorna um áudio de acordo com as palavras que foram introduzidas nela. A rede aprende a falar, no caso. Se ela processar a palavra adoro, ela vai acabar gerando um hidden state de um dos layers da rede, ela guarda esse hidden state e ainda assim ela termina o processamento daquela palavra, gerando a fala da palavra adoro. No entanto, para a próxima iteração da rede recorrente, na hora de ela processar a palavra aprendizagem, ela consumiria essa palavra, processaria essa palavra nos seus layers internos, utilizando o pré-processamento da palavra anterior, que seria WH. Ainda assim, continuando o processamento, gerando o áudio daquela palavra aprendizagem, mas agora utilizando a memória dela, fazendo uso daquilo que ela já falou na etapa anterior. Isso aqui é uma das formas que a recorrência pode ser utilizada, que é essa comunicação do pré-processamento dos layers entre as várias camadas da rede. Uma outra forma de realizar a recorrência é por meio das unidades de recorrência, que são estruturas especializadas em construir a memória para as execuções. Um exemplo é a unidade de recorrência baseada em portões, a GRU, que possui estrutura interna, que possui em sua estrutura interna os portões de reset, que é como se fosse o portão de esquecimento, e o portão de update, que é uma forma de firmar as regiões dos dados que são mais interessantes, mais importantes. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que, para esses portões, a gente pode introduzir neles redes neurais. Ou seja, são as redes, nesse caso de recorrência, são as redes que vão aprender quais regiões dos meus dados de entrada são mais relevantes para eu manter ou para eu esquecer. Eu não tenho o compartilhamento de hidden states, dos status internos dos layers, entre as execuções, entre as iterações. Tenho também, além da rede de reset e de update, que estão dentro dos portões reset e update, tem a rede de output, que é ela que vai gerar o bruto do dado. A gente vai ver melhor essa questão dessa rede O no slide posterior. Aí é interessante ressaltar que a gente está fazendo uso de recorrência para dados não sequenciais. Lembrando que as recorrências foram feitas para o processamento de dados sequenciais. Visto que fazemos uso das imagens da base de dados Lodopab, e essas imagens não têm correlação entre si, elas são independentes entre si. E foi dessa forma que surgiu a necessidade de a gente adaptar a GRU. Essa daqui é uma adaptação
da GRU original, é uma adaptação que a gente fez, exatamente porque a gente não tem como explorar a questão dos dados sequenciais, já que a gente não faz uso de dados sequenciais. Desenvolvimento. Quanto ao ponto de partida para o desenvolvimento, foi realizado inicialmente a reconstrução da base de dados. A Lodopab é constituída de imagens de tomografia em sua forma trivial, que no caso são os sinogramas, que é essa imagem da esquerda. E para que essas imagens se tornem legíveis para a gente, é necessário reconstruí-las. A gente reconstruiu utilizando o FBP, que é um método matemático para a reconstrução de sinogramas, gerando assim essa imagem da direita. No caso, a imagem da esquerda e da direita representam uma mesma coisa, só que estão sendo exibidas de formas diferentes. Após a reconstrução da base de dados, partimos para a concatenação, para a construção das redes. Durante a construção da CGAN, foram estudados diversos aspectos referentes aos parâmetros de execução da rede, tendo como objetivo firmar os hiperparâmetros para só assim realizar o treinamento por diversas épocas e também realizar o fork da CGAN para a construção da arquitetura proposta. Aí cada rede foi treinada por 30 épocas, somando mais de 12 dias de treinamento corrido. Esse daqui é o esquemático da arquitetura proposta, onde a gente pode observar as características da GAN e também a unidade de recorrência por portões no lugar da rede geradora. Que nesse caso, a rede de output dentro da unidade de recorrência por portões acaba sendo a rede geradora da CGAN. Por isso que eu falei que acabou sendo um fork, porque a gente pegou todas as estruturas das redes da CGAN e acabou adaptando a recorrência a essas estruturas. A parte discriminativa, a parte da rede discriminativa ficou a mesma coisa, a gente só teve que introduzir a recorrência e, para isso, abordamos a utilização da GRU. Aí, a recorrência, nesse nosso caso, como a gente não faz os dados sequenciais, é realizada pela reexecução das imagens dentro da rede geradora. Nesse caso aqui, a gente tem X0 como sendo a imagem lida da base de dados, que é a reconstrução do sinograma, é a imagem mais ruidosa. A gente executa dentro da parte geradora da nossa arquitetura, que é a GRU, a ConvGRU. O resultado dessa execução vai ser uma imagem com menos ruído, ainda vai ter ruído, só que menos. A gente pega essa imagem e reexecuta dentro dessa parte geradora da nossa arquitetura. E a gente pode fazer isso por N vezes. No caso, não é interessante que esse N seja muito, muito grande, porque a gente vai acabar removendo muitas informações que podem ser importantes para o diagnóstico médico. Mas aí, no caso, o treinamento que a gente executou foi utilizando recorrência de número 2. Nesse caso, a imagem entra, executa uma vez a recorrência, executa de novo e sai já para a rede discriminadora. Dessa forma que abordamos a recorrência para os dados não sequenciais. Quanto aos resultados, eles são muito bons e demonstram bem a eficácia que a arquitetura proposta tem em relação à CGAN. No caso aqui, nesse fronte superior, nessas 4 imagens de cima, a extremidade esquerda é a imagem com a baixa dose de radiação, a imagem ruidosa, com seu mais alto nível de ruído, e no extremo direito é a imagem com a dose normal de radiação. É a imagem que seria o nosso objetivo, né? A gente pega a imagem low dose, com baixa dose de radiação, e tenta chegar na imagem com alta dose de radiação. Podemos observar que a CGAN tem ainda assim, após o processamento, muito ruído em comparação à GR-CGAN. E essas duas imagens aqui de baixo representam um mapa de diferença, que no caso, quanto mais claro o pixel está, mais distante aquele pixel está
da imagem objetivo, que seria a imagem com a dose normal de radiação. Nesse caso, fica hiper evidente que a execução da nossa arquitetura chegou muito mais próximo do que a execução da CEGAN, a imagem resultante, né, no caso. Aqui temos outra imagem, essa aqui tem mais pulmão na tomografia, né, na imagem tomográfica, e ainda assim a gente consegue observar o mesmo que a imagem anterior. A CEGAN manteve o seu ruído, né, manteve o ruído na imagem, enquanto que a nossa arquitetura não. O mapa de diferença deixa isso bem claro. Ainda sobre os resultados, aqui eu trago a tabela para compararmos os valores médios do desvio e desvio padrão das métricas NRMSE, SSM e PSNR da execução de toda a base de teste. No caso, é o valor médio. Os métodos observados, os métodos que a gente vai analisar aqui são o FBP, que é a imagem em sua forma original, a imagem ruidosa em sua forma original, a CEGAN e a nossa arquitetura, que é a GR-CEGAN. No caso, para todas essas métricas, a gente obteve um valor médio maior, ou seja, o resultado, observando todas essas métricas para a nossa arquitetura, ela teve ali um desempenho superior a todas as outras, no caso a CEGAN, e, em especial, eu queria dedicar atenção ao PSNR, que é o Peak Signal Noise Radio, é o nível de ruído que aquela imagem tem. Observe que a diferença entre a CEGAN e o método FBP, que é a imagem original, com ruído original, o acréscimo, ou seja, o quanto que diminuiu de ruído foi muito pouco baseado no FBP e comparado, né, ao FBP e à nossa arquitetura. Enquanto que ali subiu 1 ponto, na nossa acabou subindo 5 pontos. Um ponto a ser observado também é a questão do desvio padrão, que a nossa arquitetura acaba tendo um desvio padrão um pouquinho maior, mas não é nada catastrófico, comparado à evolução que tivemos quanto ao valor médio das métricas. E quanto à conclusão, o método proposto demonstrou ser bem mais eficiente que o seu pai, né, que, no caso, olhando a árvore de fork, que é a CEGAN, e isso aí abre um leque gigantesco para a gente explorar os aprimoramentos nesse método que a gente está propondo, que é o GR-CEGAN. E é isso. Obrigado, Baltz. Valeu, muito bom. Tiago já fez algumas considerações, acho que ele foi anotando para não esquecer, né, Tiago? Para não esquecer, exatamente. Agora, como eu comecei da outra vez, se outra pessoa quiser começar, pode começar, porque o tempo está curto, né? Uhum. Pode arrochar, professor, vá. Ninguém falou, né? Então eu vou aqui. Então, essa questão que você falou dos dados sequenciais, quer dizer que você passa a imagem e diz que a próxima é ela mesma, né? É ela mesmo, isso. Só que dentro dessa GRU, dessa ConvGRU, ela tem essas duas redes neurais que vão identificar o que da imagem é relevante para se manter e o que pode ser removido. É como se fosse a memória, a memorização durante o processamento. A gente não passa um hidden state para ir sendo repassado pelas iterações, não. A gente cria a memória dela ali na hora. A memória, nesse caso, seria os pesos dessa rede G, da rede R e da rede U. E outra coisa que é a seguinte, essa laudose é com FBP, desculpa que eu acho que eu passei batido. Essa laudose que você faz, a entrada da GRU é FBP. A entrada da GRU, certo. Não, eu acho que eu deixei de explicar isso. Consiste, A gente já coloca o sinograma reconstruído como a entrada. A gente faz a reconstrução do FBP, a gente, no caso, reconstruiu toda a base de dados para só trabalhar com as imagens já reconstruídas. Mas não, assim, é com FBP, né? Uhum, isso. Essa recorrência que eu estava chamando a atenção, a gente pode pensar nela como várias soluções parciais que a gente está
fazendo interação sobre essas soluções parciais. E a cada interação, a cada nova recorrência, a gente está tentando corrigir erros da iteração anterior. Entendi como fosse um método algébrico, né? Como se fosse um método algébrico. É exatamente isso. Exatamente isso. E deixa eu anotar aqui. Tá. Sim, a questão do erro lá que você colocou, você usou. Como é que funciona essa outra métrica? A primeira é coluna aí, NRMSE. É o erro médico não, erro médio quadrático, só que eu normalizo ele utilizando a raiz quadrada. Então raiz quadrada do. Entendi. Não, beleza. Então é R quadrado, que é isso que eu queria ver. Porque eu achei que ia ser muito maior nessa do meio, né? Mas é um pouco grande mesmo. Eu só fiquei chocado com o SSM, que deu parecido, né? Porque o SSM parece que dá muito valor a baixa frequência, eu acho, né? Aí, no caso, como o ruído nas imagens não possui um contraste muito grande, acaba que a aproximação dele, do ruído, com a própria imagem ground truth, não é tão distante, entendeu? Por exemplo, se os ruídos fossem todos brancos ou todos pretos, aí sim, o SSM traria ali um valor discrepante. Mas acaba que as cores dos ruídos são próximas das cores dos ground truths. Aí, a questão do ruído, a gente observa o PSNR. Beleza. E você chegou a comparar essas imagens aí no domínio de Fourier para ver se tem muito mais alta frequência ali nessa Laudose ou na Cegan? Você diz, utilizando os sinogramas? Não, o espectro de Fourier da imagem reconstruída final aí, comparando. Você comparou as imagens só reconstruídas, mas eu digo assim, o espectro de Fourier dessas imagens, se aparece alguma coisa lá na pontinha, nas altas frequências, entendeu? Porque esse ruído é bem de alta frequência, né? Isso, Assim, sim. o médio é alta frequência, né? Aí, esqueci que eu fiz esse mapa de diferença e tal. Aí eu queria saber essa coisa, esse efeito aí porque você vê que a Cegan tá cheia de ruidinho aqui, né? Isso. Aí, assim, na análise de Fourier, se você tem alguma informação útil aí. Porque, como parece ser alta frequência, né? Olhar essas mesmas imagens, o espectro de Fourier dessas imagens aí. A gente não chegou a fazer esse estudo, essa análise. Mas é interessante, a gente poderia tá vendo, porque aí em Fourier a gente poderia ver a energia do sinal nessas altas frequências, que, enfim, quanto mais ruído, maior essa energia. Agora, uma coisa, Baltos, que, assim, essas últimas semanas foram bem, assim, a gente trabalhou intensamente, e aí a gente fez esse mapa de diferença para botar no artigo. E aí o artigo, o CIBGRAPH só está aceitando imagem em nível de cinza, e a gente fez um mapa diferente assim. Mas olhando agora na apresentação, a gente nem usou esse mapa de diferença no artigo, mas na apresentação fica mais interessante se a gente botar colorido, fica mais simples, mais fácil de ver. Então, assim, fica bem difícil de ver quando projeta esse slide. Então, quando a gente for fazer outras apresentações no TCC e tal, eu acho que fica bem mais interessante se a gente botar Eu acho que o fundo branco e os pixels escuros, o inverso, o negativo, ficaria mais visível. Ficaria mais visível, então, ou mesmo fazer uma transformação aí, log ou, né, para realçar aí ajudaria mais. O que eu vejo assim de muito interessante nesse trabalho é porque realmente é um método completamente novo, essa parte de introduzir a recorrência na GAN utilizando portões. Esses portões, de certa forma, esse
esse primeiro estudo me diz que o uso de portões pode beneficiar qualquer rede que hoje em dia é utilizada. Cabe teste, né? Falta isso ser demonstrado. Mas é realmente, na minha visão, algo muito interessante pelo uso da recorrência, pelo uso de portões e por ter usado não uma rede simples do estado da arte, como uma UNED, né? A gente já está com o Angan, que é uma rede mais complexa, então é uma combinação de duas redes. Então, agora você vê que na recorrência a gente tem 3 redes, ou seja, na minimização a gente, para o treinamento, na verdade, são treinamento de 4 redes. 3 das quais rodam iterativamente por várias recorrências. Enfim, eu estou muito satisfeito com esse trabalho. E, assim, a gente tem muita expectativa dele também no SIGGRAPH, e é um ponto que a gente está que dá para caminhar de infinitas formas. A partir daqui, dá para fazer várias variações, mudando a célula de recorrência, introduzindo um high state, que hoje não tem, porque o estado H hoje é o próprio X. Né? Se Baltazar voltar lá para aquela recorrência básica, a gente vê que uma coisa é a saída, que é o Y, e outra coisa é o H, que é o high state, que é propagado. Então, nessa solução básica ainda, o hiding state é o próprio Y, então, que é propagado. Então, de certa forma, está sendo propagado o resultado das operações anteriores, mas através de uma adaptação bastante simplificada. Certo? Então, existe toda uma teoria de recorrência, de redes neurais recorrentes, que eu estou muito afim de participar dessa busca, porque me parece que hoje o estado da arte parou um pouco na UNED e suas variações, e na GAN e suas variações, que são meio que feed-forward, né? Rodam apenas uma vez. E, como o Thiago falou, essa recorrência faz esses algoritmos ficarem muito parecidos com os métodos algébricos. Fica até muito parecido com Dart, por exemplo, Thiago. Que a cada iteração ele escolhe uma coisa para remover, uma coisa para reforçar e roda mais uma iteração. A grande questão é que a própria rede agora está aprendendo o que esquecer e o que reforçar. Né? Então, existe mais algumas coisas que precisam ser incluídas, mas assim, é um primeiro trabalho nessa linha, que eu acho que essa primeira etapa tá sendo, assim, a gente chegou com bons resultados nessa primeira etapa. Se você for pensar no Dart, o Dart, a cada época, ele dá uma olhada no sinograma para ver se o que ele está fazendo tem relação com o dado que foi medido. Então, isso é uma coisa a mais que a gente pode investigar também, fazer essa relação com o sinograma. Baltazar levantou a mão. Isso. Outra característica interessante que eu esqueci de mencionar é a construção de um framework. Por exemplo, para a gente alterar, vamos supor que eu quero alterar a rede R aqui dessa Configuru. É literalmente pegar o arquivo da rede e mudar os layers. Isso está muito bem posto. Se eu quiser alterar, por exemplo, a parte geradora, é só ir lá no arquivo e alterar. Aí fica muito fácil de testar outras variações, testar diferentes parâmetros, por exemplo, o número de recorrência. É outra coisa interessante.
que a gente não testou por conta de configuração da máquina, que o número de recorrência exige muito da máquina. Por exemplo, a gente testou com o número de recorrência 2. Se a gente colocasse 5, ele ia partir de 5 horas por época para 8, 9 horas na máquina que eu possuo aqui. Aí, essa questão do framework traz essa flexibilidade para a gente testar novas variações dessa arquitetura. Estou aqui preocupado com a hora, mas deixa eu dizer logo, tá muito bom. Todos os dois trabalhos estão excelentes. Uhum. Eu acho que esse não sei, você que sabe aí, mas o resultado é impressionante, pelo menos essas imagens, né? Não sei se o resto ficou ruim, mas essas aí, no meu monitor aqui, inclusive, que é ruim, deixa eu puxar para o outro monitor aqui, para dar uma olhada melhor, né? A média do PCNR mostra um aumento bem significativo, né? Então a gente está confiando nisso. O resultado eu não sei, você que sabe aí que está no estado da arte, mas assim, a imagem, quando você vê uma imagem dessa assim, um ruído baixíssimo, né? Uhum. Tá, para mim tá muito legal. Vamos ver aqui. Eu acho que... O que vocês acham da gente finalizar? Porque senão a gente fica muito longo, né? Ninguém quer vir nas próximas reuniões. Eu quero agradecer os comentários. Obrigado, professor Gessanilo, professora Maria, professor Tiago também, pelas considerações, e Luiz Felipe. Muito obrigado. Obrigado todo mundo, pessoal. Foi bem legal. Valeu demais, Tiago, por todas as considerações. E foi bom para os meninos, para ter esse momento de divulgação, né, do que está sendo feito e tal. Esse momento de prestar contas com dinheiro público, da universidade pública, né, dos trabalhos que são desenvolvidos na universidade pública. Eu acho que a gente está conseguindo caminhar bem, e esses momentos que a gente conversa sobre ciência e resultados são sempre muito legais. Obrigado. Bom, continuando, eu quase não te reconheci, Baltazar, e eu acho muito importante realmente esse momento de discussão, né? Pelo menos uma vez por mês, para que cada um, né, exponha seu trabalho e todos recebam, né, esse conhecimento e compartilhem, né? Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Parabéns aí. Obrigadão. Não estou ouvindo nada. Obrigado. Muito obrigado, professora. É importante compartilhar. É verdade. É verdade. Valeu. Valeu. Let's go. Pessoal. Tchau. Para todos nós. Boa noite, professor Luiz. Boa noite a todo mundo aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.